Amém. Um dos pontos principais que eu gostaria de colocar durante essa campal é as diferenças entre aquilo que Future for America agora acredita comparado com aquilo que nós ensinamos. Essa diferença é tão distinta, tão grande, que realmente não há oportunidade, e eu não acho que não existe nenhuma posição para que a pessoa não saiba a que lado do argumento ela se levanta. As pessoas podem pensar que existe questões menores sobre os eventos que estão envolvidos com o 9 de novembro, que basicamente nós estamos de acordo, acreditamos, né, com Ráfia e Panion, e sobre também os sacerdotes levitas e netineus. Esse linguajar entre ambos os lados parecem ser os mesmos. Parece muito fácil, se você não prestar atenção de forma clara, que há diferenças entre aquilo que nós falamos e aquilo que Future for America acredita. Durante essas apresentações, tanto eu quanto a Tess, na verdade, desde que tudo isso, essa separação começou, nós estamos tentando evitar levantar essa controvérsia através de um nível pessoal. Nós estamos tentando não ter correspondências por e-mail ou fazer argumentos, falar sobre argumentos públicos, sobre aquilo que eu disse, aquilo que eles falaram, não levantando essa perspectiva daquilo que aconteceu naquela reunião ou em conversações privadas. A gente está tentando evitar todas essas questões e levantar apenas esse problema em questões proféticas. Muitas vezes isso se torna difícil na mente daquele que está falando, pregando, aquele que está ouvindo, mas esse princípio é algo que nós estamos tentando fazer. Pelo menos nós dois estamos tentando focar a nossa atenção a não se tornar algo pessoal. É mais fácil para Tess não cair nisso tanto quanto a mim. Ela falou isso nas apresentações anteriores, desde setembro ou outubro, acho que ela só teve 1 e-mail ou 2, ela só se correspondeu umas 2 vezes com o Jeff. É mais fácil para ela evitar essas questões pessoais, esses desentendimentos. E eu tive muitas conversas com ele, não apenas por e-mail, mas a nossa relação vem de muitos anos. Então tem muita bagagem, muitas coisas que nós levamos, muita bagagem que nós temos. E é muito fácil acabar dando uma falsa imagem daquilo que a pessoa é através daquilo que ela ensina. E nós estamos tentando evitar isso. Quando você me ouve falar sobre falsos profetas, não nessas apresentações, mas em outras, eu gostaria que a gente percebesse que isso está usando uma metodologia de ensino sobre parábolas. Eu não estou fazendo uma aplicação direta dizendo que esses palestrantes são satânicos ou estão entrando no espiritualismo, todo esse tipo de linguajar. O que eles estão caindo nesse caminho, mas uma das coisas que só o fato de você estar aqui, você é chamado de minoria. Aliás, minion. Se você não sabe o que essa palavra minion hoje em dia tem uma conotação negativa. A gente achava que era uma palavra positiva, mas eles falam publicamente que esses minions que seguem Tess e Parminder não têm uma mente, não pensam por si, eles vão por aquilo que eu e a Tess falamos, que vocês que estão nos ouvindo não têm o amor pela verdade, vocês apenas vão só
seguindo aquilo que a gente está falando. Se vocês tivessem amor pela verdade, vocês não estariam me ouvindo, nem a Tess. Não existe argumentos bons em relação a isso, mas eu gostaria que a gente percebesse que existe uma distinção entre o estilo deles de ensinar esses tipos de comentários. Quando eu digo que aqui é o reino de Satanás e o reino de Deus, existem características em como esses dois reinos operam. Deus não pode mentir, portanto, aquilo que ele ensina é 100% de verdade. E ele, obviamente, não pode entender 100% de erro, senão ele não seria Deus. Não seria uma definição de Deus. E ele certamente não pode misturar erro com verdade. Então eu circulei aquilo que o reino de Deus se parece e como ele opera. Se você chega a alguém que está representando ele, o reino dele, seria este aqui, 100%. E eu te dei alguns exemplos de onde está absolutamente claro quando eu leio o que eles estão dizendo sobre você e o que você acredita. Você sabe que alguma das coisas que eles falam são metade daquilo que o irmão Jeff está ensinando é verdade, mas é claro que a outra metade não é verdade. Se a gente focar a nossa atenção nesse assunto de dispensacionalismo, se você se lembra, nós olhamos por esse assunto de dispensacionalismo. Eu só quero que a gente lembre que a posição deles, o que eles falam sobre o que a gente acredita, não é verdadeiro, não é verdade. Dispensacionalismo é uma abordagem válida às escrituras. Eu estou dizendo que isso é verdade. Eu espero que eu tenha demonstrado isso para vocês, que isso é um princípio verdadeiro. Dispensão está aqui. E eu te dei toda a definição do que quer dizer isso. Ellen White usa isso, a Bíblia usa. E quer dizer, então, como que você governa, como você gerencia a casa de Deus, a sua igreja. Você é um servo contratado e como que você vai gerenciar essa casa. Eu tirei vários exemplos de como um governador ou de uma casa ou da igreja de Deus muda de era após era. Eu te mostrei aqui, é muito fácil ver que tem 2 espalhamentos, 2 ajuntamentos, que o Espírito de Profecia fala, né, os primeiros escritos, página 74. Ela fala claramente que se Deus continua a nos tratar como ele nos tratava nesse período de tempo, nós nunca seríamos ajuntados. Então você sabe que ele vai gerenciar a sua igreja através dos seus servos de forma diferente de um período de tempo para o próximo. Então essa é a definição de dispensação. Então é claro que nós achamos que é uma abordagem válida nas escrituras. Então eles falam que isso ensina que Deus provê uma mensagem diferente para cada dispensação, que é única para cada geração. O que é verdade? A mensagem que Moisés teve no seu tempo é uma mensagem diferente que eles tiveram no tempo de Cristo. Isso é claro, a gente espera que você consiga ver isso. Porque no tempo de Moisés, isso é Éfesos. E as suas características principais, e as características principais de Éfesos é que você conquista. Não é o que Éfesos faz. Você vai para Apocalipse capítulo 6, versos 1 e 2. É a história dos selos. E te fala as experiências dessa igreja. Como essa é uma igreja justa, vestida de branco e que conquista. Não é aquilo que acontece no tempo de Moisés. Eles saem do Egito e eles conquistam Canaã. Então, a característica de conquistar é conquistar seus inimigos. Quando você vai para o tempo de Cristo, eles estão conquistando os seus inimigos? Não, eles não estão. Seu sonho é destruir o Império Romano e isso não vai acontecer. Então você vê que há diferenças. Agora a gente pode argumentar que existe uma conquista espiritual se opondo a uma literal, e realmente tem. E esse é o argumento quando você vai de literal para espiritual. É muito fácil ver. Eu vou ler de novo. Isso ensina que Deus provê uma mensagem para cada dispensação, que é única para cada geração. Nós estamos de acordo com isso. E então eles continuam falando. E que não deve ser entendida e sendo falada como uma mesma mensagem para nós. Nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que a mensagem que é dada para os mileritas não tem aplicação para nós. Você sabe que tem. Então, portanto, quando ele diz que a gente não acredita nisso,
seja qual for a história que Cristo está nos ensinando, não tem nenhum peso para nossas vidas, a gente sabe que isso não é verdade. Então, o que eles estão falando agora é metade verdade, metade mentira. Essa é sua análise, ou de alguém que está dando isso a ele. Eu não estou dizendo quem está escrevendo isso. Essa é a posição de um grupo, né? Quem está escrevendo isso, eu vou colocar todos juntos, nós sabemos que está escrevendo de forma metade verdade, metade mentira. Quando eles falam que isso é aquilo que você acredita, o que esse movimento ensina, nós sabemos que isso não é verdade. Existe gravações públicas que eles falaram isso. Essa é a análise do lado deles, aquilo que nós estamos fazendo atualmente no nosso movimento. Você sabe que isso não é verdade. Então eles podem argumentar, então, bom, se não é verdade, nos corrija. Então, se eles estão ouvindo, essa é a correção oficial que eles vão receber agora. Nós temos 30 pessoas mais ou menos nessa sala e todos nós estamos testificando de que a análise deles, testemunhando que a análise deles é errada. Seja o que, ou eles estão mentindo, ou eles não estão ouvindo aquilo que nós estamos ensinando, ou eles estão manipulando e torcendo aquilo que nós estamos ensinando. Ou eles estão mentindo, ou estão torcendo, ou não estão ouvindo. Essas não são características do reino de Deus. Porque você não deveria falar sobre um assunto a não ser que você estude você mesmo. Mas se você estudar por você mesmo, você vai saber que aquilo que eles estão falando, que nós acreditamos, não é verdade. Então, novamente, eu digo que eles estão ensinando as coisas que são metade verdade, metade mentira. Então, eles entram de forma clara nessa arena. É por isso que há uma separação entre eles e nós. Se você for para perguntar para eles e ouvir as apresentações deles e for para suas campais, eles não vão dizer que há diferença. Eles vão falar que aqui é nós. Que nós que saímos da plataforma, que nós saímos e caímos no mundo abaixo. Cada um de nós temos que decidir quem está certo e quem está errado. O que eu posso fazer é te dar as características ao eu ver baseado nos seus próprios testemunhos. Eu estou lendo aquilo que eles dizem. A interação de Deus com cada dispensação em particular é única para aquela geração. Você acredita nisso? Claro que você acredita. É única. É diferente. E não tem influência nas dispensações que se seguem. Eu digo, não apenas um laodiceano poderia falar dessa teologia. Ninguém que você acredita vai acreditar nisso. Antes de você entrar para o movimento, você sabia que a dispensação do passado tinha um peso sobre as nossas vidas hoje. Tinha uma influência para a nossa vida hoje. E eu não tenho nem certeza se os evangélicos cristãos acreditam nisso, mas isso é uma mentira direta, porque todos os cristãos sabem, a não ser aqueles que são meio doidos, mas que o Antigo Testamento tem sim influência sobre as nossas vidas hoje de alguma forma, assim como o Novo. Então a gente pode ir vez por vez, tem esse documento aqui, que eles têm 16 pontos, lista de 16 pontos de todas as coisas que são más, aquilo que a gente ensina, o que é uma mistura de verdade e erro. Então, a razão por que eu quero focar na apresentação que eu estou fazendo nessa campal sobre a palavra dispensação, dispensacionalismo, é porque é uma acusação que está sendo levantada contra nós. E para mim, seria, na verdade, uma nova metodologia que eles usam, que seria metade correto e metade errado. A razão porque todos que fazem isso, ou se eles fazem deliberadamente ou não, essa é a forma que o reino de Satanás funciona, sempre funciona. Ele não tem uma escolha, ele sempre vai dizer algo que é verdade, para permitir que você participe desse erro, dessa mentira. Eu não estou dizendo que eles estão falando de forma deliberada ou de forma maliciosa, que eles têm reuniões secretas, que eles estão inventando mentiras sobre nós. Isso não é verdade. Eu espero que eles não acreditem que a gente está fazendo isso. Mesmo que eles, através de coisas que eles falam, parece que eles acreditam isso. Mas a razão por que eu quero que a gente olhe isso é porque quando você vai para parábolas, a definição simples de uma parábola quando você vai de algo quando você vai de algo literal para espiritual.
Agora, o conceito ou a teologia de dispensacionalismo, como os protestantes entendem, era uma teologia que foi desenvolvida por Mr. Davy e foi promovida por Mr. Scofield. Na verdade, Scofield, provavelmente alguém que você está mais familiarizado do que Darby, não Davy, Darby, que desenvolveu Scofield, a Bíblia Scofield, na verdade, não é a Bíblia em si, mas seria um sistema de referência que ele dá. Mas ambas essas pessoas acreditam em algo chamado dispensacionalismo. E a palavra que eu quero que a gente entenda é a palavra literalismo. O que eles fazem? Eles vão do cativeiro babilônico e os hebreus, eles vão ser levados em cativeiro de uma forma literal, e há uma promessa de que após o cativeiro, quando eles voltam para Israel, eles vão receber uma promessa, e eu quero que a gente leia essa promessa. Isso é um cumprimento do Antigo Testamento, mas eu não vou para o cumprimento do Antigo Testamento. Eu quero ir para uma passagem do Novo Testamento para discutir isso. Isso está no livro de Hebreus. Se você for para o livro de Hebreus, no capítulo 8, se você for olhar para o livro de Hebreus, basicamente a história é o apelo de Paulo para o povo hebreu, a nação judaica, para tentar provar a eles e demonstrar como que Cristo é o Messias, tentar persuadi-los para que tudo aquilo que eles estão vendo que está acontecendo vai acontecer, é um cumprimento da profecia. Então, todo o livro de Hebreus realmente está lidando quem Cristo é, a identificação dele. E ele faz isso de formas diferentes. Nos capítulos anteriores, ele vai comparar o seu Moisés, né, que seria o seu vencedor, com Cristo. Você vai ver uma comparação entre essas duas pessoas. E ele também vai comparar Cristo com anjos. E ele vai comparar Cristo também com seres humanos no geral. E então ele vai desenvolver a sua lógica, seu argumento, para dizer que, tendo estabelecido todas essas verdades, esse agora é o período de tempo que Deus quer que você, a nação hebraica, se levantar e fazer o seu trabalho comissionado. E qual que é esse trabalho que eles foram comissionados a fazer? Dar o evangelho. Isso é aquilo que eles foram criados a fazer. Então agora chegou o tempo em que os hebreus deveriam dar uma mensagem do evangelho para o mundo. Mas eles não são capazes de fazer isso. Então ele coloca esse pensamento e diz que mesmo que agora seja o tempo que você deve ser professores e dar o evangelho para o mundo, o que deve acontecer primeiro? Hebreus 5 e 6. O que deve ser a primeira coisa que deve acontecer? Você deve ser ensinado primeiro, porque você esqueceu quem você é. Você esqueceu todas as regras, todos os princípios, toda a sua comissão. Na verdade, você não entendeu todo o Antigo Testamento. Porque se você tivesse lido o Antigo Testamento entendido, você saberia que agora é o tempo que você deveria ser professores. Ele está realmente se referindo em Daniel capítulo 9, a 70 semanas, profecia de 70 semanas. 70 semanas, a comissão do evangelho, o tempo de provação agora está chegando ao fim. E nesses momentos finais, Deus quer levantar a igreja judaica, a igreja de Laodiceia, e dizendo a eles para dar uma mensagem para o mundo. Mas porque eles são Laodiceia, eles perderam sua mensagem profética. Mas antes deles fazerem isso, Deus vai ter que ensiná-los. Então você pode ver como ele vai desenvolvendo o seu argumento. Então a gente vai para Hebreus 7. E Hebreus 7 realmente é uma das porções principais da inspiração que nós temos que entender. Porque claramente te mostra que existe uma transição acontecendo. Paulo reconhece que existe uma transição
de um tipo de ministério para outro. Isso não é o único local que eles desenvolvem esse argumento. Na verdade, o outro lugar que talvez ele faz isso de forma mais clara, de uma forma melhor, cada um tem suas passagens favoritas, mas eu creio que é em Gálatas capítulo 4. É o mesmo argumento de capítulo em Gálatas 4. Em Gálatas 4, ele fala de uma forma bem direcionada. Ele vai dizer que existe duas Jerusalém. Assim como existem duas esposas. Assim como existem dois filhos, duas esposas, dois pactos, duas cidades, duas experiências. Gálatas capítulo 4, começando em torno do verso 21. Ele faz essa comparação, ele volta fazendo essa comparação e defende a sua habilidade de fazer essa comparação entre aqueles que são escravos em Jerusalém e aqueles que são livres. Essas são as duas esposas, Agar, uma que é escrava, e Sara, a que é livre. Jerusalém, que está aqui na terra, que tem e que tem um Jerusalém no céu. Identificar que existe essa comparação. Ele tem que abordar um ponto significativo e importante. Que a Jerusalém que está aqui nessa terra tem um sacerdócio. E esse sacerdócio foi prometido para a família de Arão. E esse pacto que eles entraram entre Arão e Deus foi um pacto permanente que ia durar para sempre. Essa é a forma que isso funciona. É isso porque se torna significativo para nós quando a gente começa a tentar ver o que significa para sempre. Mas para provar e colocar em efeito a teologia de Gálatas 4, de que existe uma igreja que está em escravidão e uma igreja que está livre, que existe uma Jerusalém na terra e uma Jerusalém no céu, ele tem que mostrar a você que o sacerdócio de Arão foi destruído. E é isso que Hebreus capítulo 7 fala, sobre a destruição do sacerdócio de Arão. Agora, tem mais coisas que acontecem junto com o sacerdócio de Arão, que a gente já discutiu, já mencionou, mas é que existe um centro de sacerdócio masculino. E o que ele faz aqui, ele não vai e te prova algo de uma forma sofisticada. Ele coloca isso como um fato. E esse fato é que Deus mudou a lei. Então, a lei, o acordo da lei que está lidando com o pacto que Deus fez com Arão, Deus é como se ele pegasse isso, colocasse para um lado e entrasse para uma nova lei. E essa nova lei não é com Arão, é com o seu filho Jesus Cristo. E para dar uma defesa disso, ele vai para a história de Melquisedeque. E na história de Melquisedeque, isso vai ser a prova que ele nos dá de que pode ter uma mudança de sacerdócio. E como essa mudança de sacerdócio se parece. E é este capítulo que se torna tão significativo para esse movimento quando a gente começa a falar a palavra sacerdote, nós nos chamamos de sacerdotes. Eu não acho que nós falamos da boca para fora, porque eu realmente acho que a gente não entende o que significa ser um sacerdote. Porque esse status legal que você tem de ser um sacerdote é por entender a lei que está sendo destruída aqui e a lei que está sendo instituída em Hebreus capítulo 7. Se você pode entender, repetir, se você puder entender repetição e ampliação. Tudo isso está acontecendo na história de Cristo. Existe um antigo sacerdócio e agora vai ter um novo sacerdócio. E essa história, essa dinâmica deve ser trazida para nós. Então vai haver uma destruição do antigo sacerdócio, que é o sacerdócio dos Adventistas do sétimo dia. O sacerdócio do homem, onde o homem ele pode colocar as mãos um sobre o outro, impor as mãos
um sobre o outro em toda a história. E agora vai ter um novo sacerdócio, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E todos, qualquer um, pode ser esse tipo de sacerdócio, de sacerdote. Você não precisa ter nenhum treino educacional ou qualquer tipo de história anterior. O que você precisa ser é justo. No seu própria... Então, esse é o pensamento que Paulo está falando aqui. Ele vai para o capítulo 9, então, e ele explica sobre o desenvolvimento de uma mudança de locação, que Jerusalém que está no céu e Jerusalém que está na terra. Ele não vai usar o símbolo de Jerusalém, mas o símbolo do santuário. E entre o capítulo 7 e o capítulo 9, a gente está no capítulo 8, ele diz, Hebreus 8:1, ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote. É isso que a gente pode dizer. Tudo aquilo que a gente falou, capítulo 1 a 7, especificamente capítulo 7, essa é a conclusão de tudo aquilo que eu te ensinei até agora. Temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então ele vai da terra ao céu. Esse é um resumo de tudo aquilo que ele ensinou, do capítulo 1 a 7. Eu te expliquei a lógica disso. Nós estamos no capítulo 8, falando sobre o capítulo 9. O capítulo 10 é uma continuação do capítulo 9. Tudo fala sobre o serviço do santuário. E o seu apelo no capítulo 11 é qual? O que você tem que fazer? Você tem que ter fé suficiente para acreditar em tudo aquilo que ele te ensinou até agora. Se você não tem fé o suficiente para acreditar nisso, você não vai ser salvo. E a razão que você pode ter tanta fé nessa história, nessa experiência que ele está falando, qual a evidência que você pode ter para você ter toda essa fé? Ele vai listar todas as pessoas no passado e ele vai dizer o quê? Eles tinham fé o suficiente para acreditar em todas essas coisas e, portanto, você pode ter. A gente leu uma passagem alguns dias atrás. O que Moisés recebeu quando ele foi até a montanha? Além dos 10 mandamentos, o que ele viu, o que ele recebeu? Não foi apenas os 10 mandamentos que ele viu, mas também o plano da salvação. E a glória que estava na sua face não foi apenas a glória dos 10 mandamentos. Que glória que era essa também? Era a glória que foi mostrada no Calvário. Lembra disso? Então nós sabemos que Moisés entendeu o plano da salvação. O que, portanto, quer dizer que se ele entende a glória da cruz, ele entende também o livro de Hebreus. O que está aqui no livro de Hebreus, quando ele diz no capítulo 11, olha para a fé de todas essas pessoas. Ele está dizendo que se Moisés pôde acreditar, se Abraão pôde acreditar, se todas essas pessoas acreditaram, qual é o problema que você tem em acreditar tudo isso? Porque foi mais difícil para eles do que é para você. Porque eles tiveram que ver pela fé. Isso aconteceu nos seus próprios olhos e você não precisava de fé. É isso que Hebreus 11 está falando. Aqui em Hebreus capítulo 8, o que ele vai fazer? Ele vai dar evidências agora que Cristo é esse novo sumo sacerdote. Verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Eu quero que a gente veja um princípio bem importante aqui. Será que o tabernáculo que está no céu, bom ou ruim? Era bom ou ruim? Como você sabe que é bom? Que verso que está dizendo aqui que faz você pensar que é bom? Então, é porque existe um tabernáculo verdadeiro. Se existe um tabernáculo verdadeiro, qual que é o outro? É um tabernáculo falso. Aqui diz falso. Quem que instruiu Moisés para construir esse tabernáculo? Deus. Será que foi construído através de um padrão? Sim. Será que era perfeito? Sim. Por que você chama de falso, então? Por que você chama de falso se era tão bom?
A razão por que você chama de falso, minha irmã fala aqui em parábolas, é porque mesmo que você não entenda parábolas, mesmo que você não acredite em justa posição, mesmo que você não acredite em comparar e contrastar, veja qual o ponto que ele está fazendo aqui. Você pode ver no verso, se você não consegue ver aqui no verso, mantenha seu dedo aqui e vá para o livro de Gálatas. Porque a gente tem que fazer linha sobre linha, verso sobre verso, texto prova. Vamos fazer texto prova disso. Se você não está feliz de chamar o tabernáculo da terra de falso, porque esse é o oposto de verdadeiro. A gente vai no capítulo 4 do livro de Gálatas. A gente já mencionou isso, mas a gente só vai ler o verso. Capítulo 4, começa no verso 21. Gálatas 4, 21. Eu quero que a gente vá, na verdade, no verso 23, mas eu vou começar no 21. Diz-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. O que se entende por ser alegoria, ou uma parábola, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Eu não sei se você lembra, alguns dias atrás, tava nesse quadro aqui, eu acho, que nós fomos através como as parábolas funcionariam, e nós falamos sobre o sermão perto ali do mar, e a gente comparou isso com o quê? O sermão da montanha, o sermão do mar e da montanha. Isso é Mateus 13, e a gente comparou com Mateus 5. Mateus 5 é as boas novas, a bem-aventuranças, a boa montanha. Se essa é uma boa montanha, a gente pode comparar essa montanha com o quê? Uma boa montanha. Qual que é uma outra boa montanha? Qual é o nome dela? Monte Gerizim. Monte Gerizim é essa montanha, porque as 2 são boas, porque as 2 tiveram sermãos ali, a gente pode compará-las. Se a gente tem Monte Gerizim, que é uma boa montanha, a gente pode comparar ela ao quê? Com que montanha? Monte Ebal, porque Monte Ebal é uma boa ou má montanha? É uma montanha má. Seria as bênçãos e as maldições do livro de Deuteronômio, que te leva para o livro de Levíticos. As bênçãos e as maldições, 25, 20. Então agora você vai do mar para a montanha das bênçãos, para Monte Gerizim, Monte Ebal. E a gente foi para João capítulo 4, você lembra? João capítulo 4, a gente teve uma conversa sobre o vale. E a mulher samaritana, ela ia ir até o topo da montanha, onde o templo dela estava. E que monte era aquele? Gerizim. E ela vai dizer o quê? Será que essa é uma montanha boa? Comparado com o quê? Com a sua montanha, falando de Cristo. Qual que é a montanha de Cristo? Essa é o Monte Sião. Então agora a gente vai para uma montanha diferente, Monte Sião. Então a gente vai para o templo do Samaritano e o templo de Monte Sião em Jerusalém. E Cristo diz: ambos são maus. Nenhum cumpriu o seu propósito. Uma costumava ser boa. E qual que era o monte das bênçãos? Não Monte Sião, nem Monte Gerizim. E qual que era o monte da maldição? Nenhum conseguiu, na verdade, cumprir seu propósito. Se você está tendo dificuldade de pular entre essas montanhas, é aquilo que Paulo faz. Ele diz: você tem essas mulheres, 2 esposas. Uma é uma mulher escrava e outra é uma mulher livre. Então, diz no verso 23:
Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Carne significa o quê? Escravidão. Mas o que era da livre, por promessa. Então, você tem uma que foi nascida da promessa e outra que nascida da carne. Se você está familiarizado com os escritos de Paulo, esse é o livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Você nasce ou da carne ou do espírito. Se você vai fazer isso, você precisa ir para Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 7. Se você quer entender o que Romanos capítulo 7 está falando, o que esse homem, está dizendo, para entender quem que ele é, você precisa entender se ele foi nascido do espírito ou da carne. Então, Paulo usa essa mesma imagem em todas essas histórias. Verso 24, o que se entende por alegoria ou parábola, porque essas são as duas alianças. Quais são as duas alianças? Escravidão e liberdade. Carne, promessa. Antiga aliança, nova aliança. Essas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai e a outra da escravidão, que é Agar. Então, a aliança do Monte Sinai, não vão perguntar para Paulo, vão perguntar para Deus. Será que Deus vai tirar você do Egito, te dar uma aliança no Monte Sinai? Essa é uma aliança boa ou ruim? Essa era uma boa aliança. Será que Deus faria alguma coisa ruim? Não. Ele não vai entrar numa aliança ruim. Então, ele tem uma boa fé, então ele vai entrar numa boa aliança contigo no Monte Sinai. Monte Sinai era uma boa ou uma aliança? Paulo diz que era má. Ele diz que aquilo que era bom vai se tornar ruim. Então você precisa entender por que ele está dizendo isso. Eu não quero fazer esse ponto. Apenas observe que coisas que são boas podem se tornar ruins. Como, por exemplo, Gerezim. É boa, pode se tornar ruim. Monte Sião era bom, pode se tornar mal. Será que a gente pode ver através de João que o Monte Sião, Jerusalém, o templo, se torna uma má montanha? Porque você não pode encontrar salvação ali. Não está na sua montanha nem na montanha dos judeus. Você não pode achar salvação ali. Então você pode ver que essa montanha não é boa. Ele está fazendo o mesmo ponto aqui. Então o Monte Sião se torna um monte da escravidão. Então ele diz, ora, essa Agar é a esposa escrava, então ela tem um filho chamado Ismael, escravo, nascido da carne. Esse é o Monte Sinai, escravidão. Aqui está na Arábia, e aqui diz então que corresponde. O que quer dizer que corresponde? Na minha Bíblia diz que a concordância seria dizer igual a algo. O que o Monte Sinai é igual? A Jerusalém, que é Monte Sião. Então você pode ver como que ele pula de esposa para filho, de aliança para montanha, para outra montanha. Então, então será que o Monte Sião é uma má ou uma boa montanha? É uma má montanha. Bem aqui diz que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Quem são os filhos de Jerusalém? A nação judaica? Todos estão em escravidão. Então, esse é o argumento que Paulo usa vez após vez. Tem duas crianças, quais são os nomes? Ismael, Isaac, dois meninos de duas mães diferentes, que são símbolos de duas alianças, boa e ruim. Então, os filhos de Jerusalém, que agora literalmente, estão em escravidão. Então, se você acredita em literalismo, que aliança que você acaba, que relação que você tem com Deus? Você está na antiga aliança, a aliança do Monte Sinai, e você está em escravidão. Qual igreja é essa? No tempo de Cristo. Esse aqui é o Sinédrio, Caifás, Anás. Nós chamamos de Laodiceia. Será que a Laodiceia está em escravidão? Claro que estão. Você vai para Mateus 23, Mateus capítulo 23, verso 38. Mateus 23, 38. Aqui está falando sobre o templo. O templo que a gente acabou de ler em Hebreus capítulo 8. Ele não fala a palavra templo. O que ele diz? A sua casa.
Agora, essa casa, que ele diz ser a sua casa, é a mesma casa que ele fala em João capítulo 2. Em João capítulo 2, começando em torno do verso 17 até o verso 20, essa casa, que casa que é essa em João capítulo 2? Que diz que essa é a casa do meu pai. O que você está fazendo na casa do meu pai? A mesma casa. 21 capítulos anteriores, num livro diferente de Mateus, que fala que quem que lidera essa casa é você, a sua casa, não é a minha casa, não é a casa do meu pai. Como que essa não é a casa do pai dele? Onde que é a casa do seu pai agora? No céu? Então, se a gente for falar que aqui é o templo, diz Jerusalém, nós não chegamos lá, mas no verso 26, Gálatas 4, 26, mas a Jerusalém que é de cima, esse é o tabernáculo verdadeiro que Deus, que a gente acabou de ler em Hebreus capítulo 8, que Deus pegou. Então, essa aqui é a casa do seu pai que se mudou da terra para o céu, mas Deus não morreu ainda. Aliás, Cristo não morreu ainda e você já tem um novo templo lá no céu. Se você tem um novo templo, o que você precisa ter? Você precisa ter um sumo sacerdote? Cristo já é o sumo sacerdote aqui na terra. E ele ainda não morreu. Só quero que você veja isso. Então, quando ele vai para a tentação, ele, na verdade, ele é confrontado por quem? Caifás e Anás, que Caifás é o sumo sacerdote, que está em pé na frente de outro sumo sacerdote, Cristo, né? Um está na escravidão, outro é livre. Eles estão um na frente do outro. Esse sumo sacerdote, será que ele reconhece? Não. Será que ele reconhece Caifás? Talvez. Porque em Hebreus capítulo 7, a lei já foi destruída. Então, Caifás não é mais o sumo sacerdote. Não é o sumo sacerdote, mas Cristo, se eu posso falar dessa forma, todo mundo pensa que se você está em escravidão, o sumo sacerdote, as pessoas respeitam ele, mas Caifás não é o sumo sacerdote na cruz, né? No período da cruz. Eu vou ler o verso 26 de Gálatas 4. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, qual é a mãe de todos nós? Quem seriam nós? Paulo, aqui a gente está falando em Éfesos. Éfeso é comparado aos hebreus, os discípulos que fizeram parte, né? E os gentios. Então a gente tem dois grupos de pessoas. Você tem os filhos que estão em escravidão, Odisseia, e aqueles que estão livres, Éfesos. Então vamos para Hebreus 8 de novo, verso 3. Verso 2, na verdade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o tabernáculo do homem é um tabernáculo falso. Agora, as pessoas têm um problema quando você usa esse tipo essa linguagem inflamatória preta e branca. E eles dizem que isso é erro que você está ensinando. Eu estou em Hebreus capítulo 8, verso 2. Será que Paulo usava essa linguagem inflamatória quando ele diz: todos vocês estão em escravidão? Sua mãe está no Egito. É uma egípcia. E você foi criado através de uma fornicação. Você está em escravidão. A quem? A Satanás. Porque é a única forma que você pode estar escravo através de Satanás, porque você não está numa aliança. Então, é uma linguagem bem dura. Qual que é o seu argumento? Qual a sua defesa? Alguém lá, no olho de Orion, existe um novo templo que você pode não ver, você pode não acreditar, especialmente se você é um cético, né? Se você não acredita você não acredita em ressurreição e tudo isso. Então, ele quer que você coloque toda a sua fé, suas crenças em algo que você nunca viu. E tem essa pessoa que veio de Nazaré, nada bom vem de Nazaré, e essa pessoa, ela deve ser o Messias. Será que
não encaixa em nenhum dos critérios que um Messias deveria se encaixar, como não veio de alguém de um lugar bom, as características corretas, né? Então Paulo oferece essas características e fala, você tem que tomar a sua escolha. Você vê como difícil para aquelas pessoas que não têm fé o suficiente ver tudo isso. E ele vai usar essa linguagem inflamatória, como eu digo. E ele vai dizer, tudo aquilo que Moisés fez, todo o tabernáculo, era o que tipo de tabernáculo? Falso. Não era real, não era genuíno. Então você pode ver quão triste as pessoas ficam e até ao ponto de querer matar esse homem por ele falar palavras tão envenenadas para eles, né? O que ele fala sobre Moisés? Ele diz coisas más, diz que é um profeta falso. Ele não coloca na estima correta que ele deveria estar. Então, quando nós usamos parábolas hoje e nós começamos a fazer esse tipo de comparações, as pessoas que estão em escravidão se chateiam com isso. Deixa eu te mostrar. Apocalipse capítulo 3, começando no verso 14. Essa é a história de que igreja? Laodiceia. Agora, será que Laodiceia é uma igreja de vida ou morte? Morte? Você pode ter algo que está entre preto e branco, ou você pode ter algo que é cinza, não, ou é preto ou branco, correto ou falso. Ou você está vivo ou você está morto. Não existe um ponto na metade do caminho, porque a gente não acredita em evolução. Deus fala e isso acontece. Você vem da morte e você entra pra vida, né? A gente está de acordo com isso? Então, o que os adventistas fingem fazer? Eles fingem uma mentira, porque eles acham que estão vivos, mas eles estão mortos. Eles têm aparência de quê? Se você nunca pensou sobre isso, eu gostaria de dizer que os adventistas do sétimo dia, eles não estão mornos. Eles parecem um zumbi. Eles são mortos, mas eles estão caminhando. Você está morto, mas está vivo, caminhando. Isso é só, na verdade, imaginação das pessoas, né? Não existe zumbis. Você pode mostrar isso quando você vai para Mateus 23. Você tem pessoas mortas que estão num caixão e elas estão todas podres ou deterioradas. E o que elas parecem por fora? Todas estão brancas, então isso dá uma impressão falsa de que está tudo limpo, justo, lindo, mas por dentro são ossos mortos. E ossos de homens mortos são igual o quê? Hipocrisia e iniquidade. É isso que um adventista do sétimo dia laodiceiano é: hipócrita e iníquo. Eles pecam. Que pecado os adventistas cometem? Qual pecado, qual criminalidade eles estão fazendo? Eles não entendem o tempo que eles estão vivendo. É simples assim, não é o que eles comem, vestem, bebem. Eles não têm ideia sobre qual é a função deles agora. Porque quando o tempo vier, nós deveríamos ser professores. O que a gente precisa? De alguém para vir nos ensinar. Alguém tem que vir nos ensinar. É a mesma história que a gente leu em Hebreus capítulo 5 e 6. A história se repete. Então nós somos pessoas que não entendemos nosso trabalho, nossa função como professores. Essa iniquidade que nós estamos cometendo. Nós deveríamos ser professores, mas nós não somos. Isso é pecado. Hipocrisia. O que a hipocrisia é? A gente clama ser bons, mas na verdade somos maus. A gente acha que deveríamos ser a solução do problema, mas o que nós somos? Nós somos o problema. Nós dizemos que nós somos livres, mas o que nós somos? Nós estamos em escravidão. Essa é criminalidade, ou a Laodiceia. Isso é em Apocalipse capítulo 3. Se você for para Apocalipse capítulo 2, vamos lá em Apocalipse 2. Talvez a gente não está familiarizado com esses versos. Na verdade, Apocalipse ainda 3, capítulo 3, verso 1. Essa é a igreja de Sardes. Eu quero colocar Sardes aqui numa linha de tempo. Sardes é a igreja que vem no tempo do fim, 1798, se você se lembra.
E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, obras, o que você faz? São as coisas que você faz, as suas ações, aquilo que você pratica. Em qual condição que você está? A última parte do verso. Mortos. Suas ações são todas ações de que tipo de pessoa? Uma pessoa morta? Então, essas são ações de uma pessoa morta. Será que pessoas mortas podem se mover? Na vida real eles não podem, literalmente, mas espiritualmente eles podem. Quando você está morto, o que você se torna ao passar do tempo? Ossos. E qual que é a definição de ossos? Iniquidade e hipocrisia. Então você é uma pessoa morta. Mas o que você clama ser? Você tem um título na sua testa. Qual que é o seu nome? Sardes, esse é o seu nome. E o que Sardes significa? A última parte do verso. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Seu nome diz que você está morto. Diz que você está vivo, mas sua obra diz que você está morto. Que obra que é essa que você está fazendo? Qual é a obra que você está fazendo? Você deveria ser professores. E você não está ensinando. Então, essas obras mortas não é o que você come, você bebe ou você veste. Esse é um assunto importante e profético. Sardes é o período de tempo que nós chamamos de mileritas. Agora, os mileritas, de onde que eles vieram? Qual é a denominação? Qual que é o grupo de pessoas, os mileritas? Eles são o quê? Protestantes. Então, eles saem do protestantismo. Qual que é o nome dessa montanha? Qual o nome? Apocalipse capítulo 3, verso 1. Apocalipse 3, Sardes. Então, eles vão ser cortados antes, Sardes. Qual que é o problema? Eles estão mortos, eles saem de Sardes, né? Seus trabalhos são mortos. Qual que é a função de Sardes? O que eles deveriam estar ensinando? O que acabou de acontecer? Segura esse pensamento aqui, vamos para esse quadro. Onde que nós estamos? Onde nós estamos? Ali, naquela montanha com uma pedra. Nós estamos aqui, 1798. E aqui é o tempo do fim. Lembre, tempo do fim não é o fim de algo, é o início de algo. Esse é o início. O início do fim, o início do fim. Como que você sabe que você está no início do fim? Você é um professor, então você vai ensinar as pessoas que nós estamos no começo do fim. E eles vão dizer, como é que você sabe? E você vai dizer, vá no topo do castelo, pegue seu binóculos e dê uma olhada. O que você pode ver? O que você pode ver? Você consegue ver o fim agora. Você podia ver o fim antes? Não, você não podia. Agora você chega num ponto na história, no tempo, que você pode ver o fim. É isso que tempo do fim significa. Não quer dizer que você chegou ao fim daqui. Isso é ignorância. Pessoas ignorantes não fazem o quê? Eles não ensinam. Agora você chega num período de tempo onde param os ignorantes e você entra num tempo onde você pode identificar o fim. E o que você deve fazer então? Você deve ensinar. A gente viu isso em Hebreus.
Se você for para Deuteronômio, ou na verdade Isaías 28, não precisa ir lá, linha sobre linha, verso 10, verso 13, você tem 11 e 12 entre eles. Em 11 e 12, o que Deus vai fazer? Ele vai levantar professores para te ensinar. É sempre sobre levantar professores. Você levanta professores no tempo do fim. Esses professores são levantados. As pessoas que deveriam fazer todos esses ensinamentos, qual que é o problema deles de acordo com Gálatas 4? Eles estão em escravidão. Então você tem que ter pessoas que estão livres, que vão tentar pegar essas pessoas que estão em escravidão e tirá-las da escravidão, para então eles consigam se tornar professores e fazer esse grande trabalho. Então você está aqui no tempo do fim. E o que você sabe? Que o fim está chegando. E alguém vai dizer, onde, quando? E você vai dizer, em 46 anos. Dependendo quão atual é a sua mensagem, né? Apurada a sua mensagem. Em 1798 a 1844 você tem números diferentes, mas você sabe quando isso vai acontecer. Então se torna um assunto de tempo. Precisa, né? O que Paulo tá ensinando? Tempo. O que João Batista ensinava? Tempo. O que Cristo ensinava? O que ele dizia? Que algo é cumprido. O tempo é cumprido. Que tempo que está sendo cumprido? Daniel capítulo 9. Daniel 9 está sendo cumprido. Parte 1 de Daniel 8. Daniel 8:14. Os 2.300 dias. O santuário está a ser purificado. Qual que é esse santuário a ser purificado no tempo de Cristo? Mateus 23, verso 38. Foi purificado? Cristo tentou limpar quantas vezes? 2. E o que ele acabou fazendo? Ele disse, a sua casa não vai ser limpa. A sua casa está desolada. Nós vamos para onde? Para o céu. Então, vai da terra ao céu. Existe um santuário celestial. É tudo sobre os 2.300 dias, a purificação do santuário, 490 anos, o tempo foi cumprido. Então, o problema com Sardes é que Sardes está morto. Morto significa o quê? Morto igual o quê? Eles têm que fazer um trabalho. Qual que é o trabalho que eles têm que fazer? Ensinar. E o que eles deveriam ensinar? Uma palavra. Tempo. Então, se você está morto, não há tempo. Você está vivo, quer dizer tempo. Então, ao invés de dar ao mundo uma mensagem sobre tempo, essa igreja morta tem que fazer algo. O que tem que acontecer com essa igreja morta? Uma pedra vai ser lançada e essa pedra vai, o que nós chamamos de movimento milerita. E eles estão mortos ou vivos? Estão vivos. Qual o nome que eles tiveram? Filadélfia. A igreja número 6, eles são Filadélfia. Nós não vamos colocar um marco ali, mas não é o propósito desse estudo. Mas eles estão em Filadélfia. Qual que é o problema de Filadélfia? Nenhum. Eles têm tudo correto. Nós deveríamos chamar isso de, a Bíblia diz, amor fraternal. O que um amor fraternal se parece? Será que é dar um ou outro abraço e se tratar bem? Não é isso que amor fraternal é. O que é amor fraternal? Quer dizer que todos estão na mesma página, tendo o mesmo amor pela verdade. E qual é a verdade? Tempo. Então, Filadélfia é o amor do tempo. O que é a verdade? Esse é o amor fraternal que eles têm um pelo outro. Eles podem argumentar, podem brigar, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas eles têm essa única coisa que os coloca, que os une, que é o assunto de tempo.
Nós estamos em Hebreus capítulo 8. É a culminação de um evento nessa história aqui. É o tempo dos 2.300 dias, profecia dos 2.300 dias. Os 1.335, 2.520 é um período profético de tempo, é tudo sobre profecia. Então, nós temos um problema aqui com Sardes. Qual que é o problema de Sardes? Quem é o profeta de Sardes, né? Miller. Tudo bem se a gente chamá-lo de profeta ou você não gosta de chamar ele de profeta? O anjo de Deus veio para a mente dessa pessoa e o direcionou para o lugar correto, para dar a mensagem correta, da forma correta. Então você tem Sardes e ele é um profeta. Esse é Miller. Então Miller é o profeta para Sardes. Obviamente, ele entra, entra para Filadélfia. Por que nós dizemos que ele é um profeta de Sardes? Ele tem algumas coisas corretas e ele tem algumas coisas erradas. Porque conectado com o assunto do amor, você também tem que ter o amor para uma outra questão, geografia. Você sabe o que é o santuário, então ele tem todo o tempo correto, mas qual que é o erro deles? O santuário, na geografia, que está conectado ao tempo, a profecia de tempo em si. Então eles não estão fazendo as coisas de forma correta. Então você tem o tempo aqui, mas tem mas tem também o assunto que eu vou chamar de má geografia, uma geografia ruim. Geografia é o local do santuário. É isso que eu quero dizer por geografia. Será que o santuário está no céu ou na terra? Não é o santuário na terra em si, que aqui diz a terra em si. Então, quando você purifica o santuário, quer dizer que você vai destruir a terra com fogo. Pedro fala sobre isso. Então, ele vai ter esse problema aqui sobre geografia e tempo. Porque Sardes tem esses dois problemas, que é da onde que Miller pegou essa ideia, né? Então ele é o profeta dessa dispensação. Mesmo que eu diga que Miller ele fala para Filadélfia, Sardes é este período de tempo aqui, 1798, e eu vou ir para 1850. Vou colocar 1844 aqui. E Filadélfia vai estar dentro dessa história aqui também. Então, ele é o profeta para esse período de tempo. Se estamos de acordo com isso. Qual profeta que segue ele, que dá sequência a ele? Ellen White. E esse é o profeta de Laodiceia. Então, Laodiceia, qual que é o problema com Laodiceia? Parece morno, são mortos. O que faz você ser morto? Você não está ensinando, você não está fazendo o trabalho que você deveria fazer. Eles têm um problema, tem dois problemas. Um problema é o tempo e o outro é geografia. Muito bem, irmão. Geografia. Então, geografia aqui é uma palavra-chave para o quê? Bom. Geografia aqui é a palavra-chave para o quê? Eu vou colocar algumas palavras aqui para te dar uma ideia. Laodiceia, aliança. Não, Laodiceia, cobiça. E a palavra que eu quero que você tenha na sua mente, o que seria cobiça? Mundanismo. Então eu vou colocar mundanismo.
que vem da palavra mundo. Então, para onde você está olhando? Para o mundo? E para onde você deveria estar olhando? Para o céu? Para onde essas pessoas estão olhando? Para a terra? Aonde que está o santuário? Está aqui, na terra. É a terra. Para onde eles deveriam estar olhando? Para o céu? Você pode ver que nós temos o mesmo problema com geografia. Aqui está a terra. Aqui são essas pessoas, né, de Sardes, e aqui está o céu. Para onde eles deveriam estar olhando? Aqui para cima. Para onde eles estão olhando? Aqui para baixo. Esse é o santuário. Aqui somos nós. Laodiceia. Para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a terra. Nós temos cobiça. A gente está olhando para o dólar, para nossas casas, nossos carros, para a educação, tudo aquilo que faz com que a vida seja confortável. É tudo aquilo que a nação judaica fazia. Eu acho que nós lemos isso, eu creio, quando a irmã Britney fez a sua apresentação. Quando eles foram para a Babilônia, o que eles deveriam ter feito? Porque Deus disse, não resista, não brigue, você vai ficar na Babilônia por 70 anos, faça suas casas ali. Será que Deus queria que eles fossem, para que eles se tornassem cidadãos babilônicos? Terem seus passaportes? Onde que eles erraram antes? No Egito. Aqui a gente vê José, que você pode ficar aqui por um tempo, né? Mas eles se tornaram o quê? Egípcios. Quando eles estavam na Babilônia, eles deveriam manter a sua religião, suas crenças, seu sistema de crenças. Será que eles tinham a liberdade para fazer isso na Babilônia? Sim. Eles tinham o direito de manter a sua religião, mas será que eles queriam? Eles gostavam da escola do governo, eles gostavam do sistema educacional, eles gostavam tudo que eles recebiam em Babilônia. Eles começaram a assimilar tudo isso. Quando o tempo veio de que você teria que sair dali, todas as crianças judaicas que cresceram ali falaram, nós não somos mais hebreus, nós somos afilhados de Babilônia. E quem que é a pessoa que você conhece por nome que se enquadra nessa categoria? Seus primos? Mordecai, será que ele era bom ou ruim? Ele amava a Babilônia tanto que ele não queria sair. Será que ele é bom ou ruim? Ele era ruim. Ele assimilou toda a mentalidade babilônica. Ele amava lá. Ele não queria sair da sua casa. Será que isso te parece uma história familiar? Você está familiarizado com a história de Anne Frank, todos aqueles judeus que viviam na Alemanha, porque aquelas pessoas não eram bobas nem cegas. Eles conseguiam ver que em 1890, 30, 31, 32, o que eles podiam ver? Que Hitler estava crescendo e eles sabiam o problema que estavam à frente deles. Qual que era o problema? Porque eles amavam a Alemanha. Eles tinham as suas casas, seus negócios, eles não podiam vender. Eu não acho que você poderia nem vender pela metade do preço, você teria que deixar as suas coisas e fugir. E eles não queriam. Era o problema de Medequias. Seus primos tão ruins quanto eles. Eu só gostaria que a gente visse que é muito fácil perder o rumo. Eu mencionei tudo isso porque Ellen White fala que a gente deveria manter seus sistemas religiosos, estabelecer escolas de profetas enquanto eles estavam na Babilônia. Eles tinham liberdade para fazer isso. Então, os seus filhos seriam educados da forma dos seus pais. Então, quando tivesse o tempo de sair, eles falariam, ok, estamos prontos para ir para casa, mas eles não fizeram isso. Então, será que a gente pode ver como tudo isso aqui é o mesmo? O problema com os adventistas é porque nós olhamos para o mundo e nós esquecemos de olhar para o céu. Agora, eu coloquei o símbolo, né, do dólar, do dinheiro, mas eu quero que fique claro que eu não estou acusando os adventistas a serem egoístas ou pessoas gananciosas, porque eu não acho que eles são. Mas quando eu falo eles, você,
Eu não experimentei isso. Eu nunca experimentei falta de generosidade ou cuidado pelos meus irmãos e irmãs dentro dessa igreja. Adventistas são as pessoas mais generosas e carinhosas que eu conheço. Eu nunca encontrei um que não seja. Isso aqui é um símbolo do mundo. Isso não é o que é Laodiceia. Esse é o problema de que assunto? Geografia. Nós estamos olhando aqui na Terra. Nós não estamos olhando para o céu. Então, qual é o nosso outro problema? Tempo. Não há tempo. E há uma má geografia. Quem que é o nosso profeta? Ellen White. O que ela vai nos ensinar? Ela vai te ensinar que não há tempo. Isso é bom ou ruim? É algo ruim de ensinar que não há tempo. Ela vai te ensinar que não há tempo. E ela vai dizer: nós não vamos a lugar nenhum ainda. E se vocês perguntá-la quando que a gente vai sair, o que ela vai te dizer? Eu não sei. Ninguém sabe quando nós vamos sair desse planeta. Somente Deus sabe. Então, quando a gente começa a fazer essa comparação lá atrás, será que Miller parece parecer bom aqui? Não, ele não parece. O problema é, será que Ellen White, ela se parece bem aqui? Não. Mas as pessoas não entendem como parábolas funcionam, porque eles acham isso através olham isso como ataque moral pela profeta de Deus. Eles não entendem como que a gente deveria entender tudo isso que aconteceu errado dentro da história da nossa igreja. Paulo entende. Esse é o motivo que ele pode ir em Hebreus capítulo 8, verso 2 e dizer que não... que as coisas que Moisés construiu, o templo, é falso. Claro que o seu propósito era para dizer no tempo de Moisés, serve o seu propósito ali. E aqui nós estamos, Ellen White. Tem um grande problema, porque quando a gente volta aqui para 1850, nós temos aqui 1850. O que acontece em 1850 de acordo com aquele diagrama? Para onde você deveria entrar? Você deveria ir ali para Primeiros Escritos, capítulo 74, e entrar num ajuntamento. Ajuntamento diz que você vai se juntar, vai ver quais são todos os seus problemas nessa história e vai fazer o quê? Evangelismo. Qual que é o símbolo de evangelismo? O diagrama de 1850. Eles vão começar a ensinar sobre o sábado e vão começar a ensinar para o mundo que o segundo advento é iminente. Anos no futuro. Não. É iminente, está para vir. Então, se eles vão ser ajuntados nesse tempo, você pode ver que o ajuntamento 1 volta aqui para essa história. A igreja de Filadélfia, o movimento millerita, o que eles têm de correto? O assunto de tempo. Então, quando a gente começa a falar sobre um ajuntamento aqui, e eles dizem que o segundo advento está para vir, o que eles devem prover? Eles têm que prover o tempo. Então, aqui está usando linha sobre linha, essa metodologia. Dispensacionalismo usado de forma correta para demonstrar e provar que eles deveriam trabalhar para o segundo advento chegar. E Laodiceia, será que se tornaria uma palavra ruim ou boa? Se tornaria... A gente pode ver todo esse, então, entendimento e trazer para o bem. Então, toda a igreja vai ser julgada, vai estar em julgamento. E você pode mostrar, então, que o que acaba acontecendo é que eles deveriam cumprir essa missão para vir o segundo advento, mas o que eles decidem fazer? Dê uma olhada aqui, que Deus deveria voltar, Jesus deveria voltar, a gente deveria olhar em Jesus no seu lugar santíssimo e a gente acaba olhando para o mundo, para o mundanismo. Quem que direciona isso? Quem que faz isso acontecer? Satanás. Se você vai para Primeiros Escritos e você vai mais ou menos no meio do livro, o capítulo do título que é cobiça.
Se você ler esse capítulo, vai te dizer que Satanás tem um encontro de negócios, né? E ele diz que essa é a forma que nós vamos atacar os adventistas do sétimo dia. Nós vamos colocar a atenção deles, tirar do céu e colocar para a terra, uma má geografia. E a forma que eles vão fazer isso é introduzir pensamentos, ideias que nós não sabemos para não sabermos nada sobre o tempo. A gente vai parar aqui, tem um intervalo, daí nós vamos voltar. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Nos ajude, Senhor, como parábolas funcionam, para que a gente possa justapor a vida e o trabalho dos profetas que o Senhor deu para nós. Assim como Paulo usa essa metodologia, não para descredibilizar as pessoas, não para colocá-las fora do caminho, não torná-las ruins, mas para levantar o seu nome, a sua glória, a sua mensagem. Que nós também sigamos os seus passos. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.